Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Vieira. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês, né? Ficamos um tempo aí ausentes, né? Uma semaninha que vocês não me viram, né? Vi o pessoal no chat ali falando que eu estava em Dubai. Dubai eu conheço só uma rua que tem aqui no Rio de Janeiro. O máximo que eu já fui em Dubai é nessa rua. Galera, um prazer estar com vocês mais uma vez nesse regresso aí dessa semaninha de recesso que vocês tiveram, né? A gente está aqui hoje, ó, dia 29 de julho, 5h33, para a gente poder dar continuidade ao nosso planejamento, dar continuidade ao nosso cronograma, né, para a gente poder se encaminhar para esse segundo semestre. Eu sei que muitos de vocês estão, né, cansados, né, muitos de vocês ainda vão precisar voltar à rotina aí, porque deram essa paradinha devido ao recesso do mês de julho. Muitos de vocês entram nessa reta final e começam a gerar um processo de ansiedade, né, por estar se aproximando, de certa forma, a prova. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem muita água para andar e para passar debaixo dessa ponte, né? A gente está no mês de agosto, iniciando agora agosto, né? Finalzinho de julho, começo de agosto, tem agosto, setembro, outubro. Nesses 3 meses aí você tem como fazer uma diferença gigantesca no seu processo de aprendizagem. Para muitas pessoas, né, é até possível estar começando, correndo atrás aí do tempo que se perdeu. Então, espero que vocês tenham um excelente segundo semestre, um excelente retorno aí desse período de ausência, para a gente poder estar iniciando esse caminho até a prova do Enem. Tá? Antes de começar a minha aula hoje, só dar um avisozinho para vocês, né, Renan? Que é o aviso do simuladão do Pro, né? Para quem é aluno ou para quem não é aluno do ProEnem, para quem é assinante ou para quem não é, a gente está liberando um simuladão gratuito, totalmente gratuito. O link desse simuladão ele está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ele é um simulado que a gente está liberando de forma totalmente gratuita para todo mundo, né? Para poder realizar esse simulado, né? Ter essa experiência de fazer um simulado com questões preparadas, né, adaptadas por nós aqui do ProEnem, e poder ver o seu resultado depois com as métricas do PRI, com as métricas de fato, como vão estar presentes lá no dia da prova. Então, se você ainda não se inscreveu nesse simulado, não perde essa oportunidade. O simulado ele começou hoje, você tem até quarta-feira para realizar esse processo de realização do primeiro dia de prova, mas as inscrições elas são limitadas, então vai se esgotar uma hora e a gente espera que vocês não percam essa oportunidade de fazer mais um simulado de graça, mais um simulado aí que o ProEnem está dando para vocês com oportunidade de treinamento. E aproveitar para fazer um convite: no próximo sábado às 2 da tarde vai rolar uma live aqui no canal do ProEnem, né, para a gente poder resolver as questões desse simulado com vocês. Belezinha? Tranquilidade? Vamos lá, vamos começar essa aula, vamos começar a aula de hoje. Vou pedir para que depois quem estiver no chat, aí, o administrador do chat, colocar aí o link do simuladão para quem não achou, porque está na descrição aqui do vídeo, mas alguém pode não ter achado. Beleza? Galera, olha só, a gente ficou aí, para quem não se lembra, né, para quem não se recorda, na verdade, algumas semanas no pré-recesso,
falando sobre trabalho. E aí nós falamos, né, sobre um processo de inscrição, né, da perspectiva de trabalho, da nomenclatura, né, que é o trabalho, como o trabalho é visto na sociedade. Tivemos depois uma segunda aula em que nós abordamos a questão dos modelos produtivos, e aí falamos de Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, Volvismo. Tivemos depois uma outra aula para falar de algumas características do trabalho no mundo contemporâneo. E para encerrar esse bloco de aulas que a gente fala sobre trabalho, esse tema tão recorrente na prova do Enem, nós vamos falar de como o trabalho é visto para os três principais autores da sociologia. A sociologia tem os seus três porquinhos, né? Seus três autores fundamentais, seus três autores chaves, aqueles três autores que realmente ajudaram a construir a sociologia, que é a figura do alemão Karl Marx, a figura do também alemão Max Weber e do francês Émile Durkheim. Cada um desses autores enxerga o trabalho ou aborda em sua obra o trabalho de forma diferente. Então a gente vai estar aqui hoje tentando explicar para vocês como que esse trabalho é visto para cada um desses autores, para quando esse tema cair na sua prova, você saber, né, identificar essa perspectiva do trabalho na obra de cada um deles. Tá? Vamos começar, né, falando sobre Durkheim. Né? Émile Durkheim, esse autor francês tão importante, escreve, né, um livro chamado Da Divisão do Trabalho Social. E nesse livro chamado A Divisão do Trabalho Social, o Émile Durkheim ele vai estar observando um fenômeno que está ocorrendo na época dele. E assim, vamos lá para o quadro, diretor, chega rapidinho. Para quem não se lembra, né, que a aula de Durkheim foi lá no comecinho do ano, né, esse autor, o Durkheim, ele é um autor que ele escreve, né, ele nasce no ano de 1858, ele morre no ano de 1917. Então repara que o Durkheim ele é um autor literalmente do final do século XIX e do início do século XX. Então ele é um autor que está vivendo um momento que é o momento auge do capitalismo. E por que o momento auge do capitalismo? Porque é o momento da chamada Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial ela vai ocorrer de fato nessa segunda metade do século XIX e o Durkheim estava lá, vivendo em loco e vendo em loco essa realidade. Então a análise que o Durkheim faz sobre o trabalho tem a ver com aquele capitalismo ascendente, crescente, que ele está vendo rolar na Europa. Ele é um francês, a França é um país que participa desse momento da Segunda Revolução Industrial, e o Durkheim, ele é um autor que vai enxergar, ele vai olhar para o trabalho, ou seja, ele vai olhar para essa perspectiva das relações de trabalho dentro de uma sociedade da seguinte maneira. Ele fala o trabalho de forma positiva. Ué, Leandro, como assim de forma positiva? Ele enxerga que o trabalho no capitalismo traz uma ferramenta e traz, vamos assim dizer, uma organização que é benéfica, que é positiva para a sociedade. Por quê? Porque ele diz para a gente o seguinte, segundo ele, o trabalho ele é um gerador, é um promovedor, ele é algo que possibilita o que a gente vai chamar de coesão social. Ué, Leandro, como assim coesão social? Ele vai dizer que o trabalho ele é uma ferramenta de aproximação, de unificação e de junção dos indivíduos dentro de uma sociedade. Ah, Leandro, eu não entendi muito bem. Repara, Durkheim é um autor, para quem não se recorda da aula de Durkheim, que fala sobre como que a sociedade, né, como que a sociedade que nós vivemos, ela é uma sociedade que ela tem grande poder sobre os indivíduos. Ou seja, Durkheim é um autor que acha que nós, indivíduos, pessoas, somos altamente influenciados pela sociedade em que a gente está inserido, pelo mundo que a gente está inserido. E o Durkheim, ao falar dessa inserção que nós temos, ele fala que quanto mais eu estou envolvido com as minhas relações de trabalho, quanto mais o trabalho faz parte da minha vida, mais próximo e mais presente eu estou na sociedade, mais coeso eu estou. O que é coesão, gente? Coesão é junção. Se eu falar, ó, temos uma equipe coesa
é uma equipe que funciona muito bem junta, né? É uma equipe que dá certo. Se eu falar assim, os jogadores de futebol do meu time estão coesos, eles estão funcionando, tá tudo dando certo, eles estão organizados. Ou seja, quando eu uso a palavra coesão, eu estou dizendo que aquilo é algo bom, benéfico. Durkheim enxerga o trabalho como algo coeso, que aproxima os indivíduos. E talvez você esteja agora pensando e falando, pô, Leandro, mas eu não acho. Eu acho que o trabalho é um caos. Existe um problema aí de exploração do trabalhador. Essa não é a visão de Durkheim. Vai haver um autor ao longo da aula, que é o Karl Marx, que concorda com alguns de vocês. Mas para o Durkheim, não. Para o Durkheim, o trabalho gera coesão. E assim, vale a gente entender que o Durkheim, na sua obra, na sua grande obra, ele falava de um conceito que eu vou relembrar com vocês agora, que é um conceito que a gente trabalhou lá na aula de Durkheim, que é o conceito de solidariedade. Solidariedade é um nome que o Durkheim dá na teoria dele para a coesão social. Ué, Leandro, como assim? É o nome que ele dá para a coesão. Ele vai dizer que quanto mais solidariedade, repara, quanto mais solidariedade uma sociedade possui, mais coesa ela é. Quanto mais solidariedade os membros de uma sociedade possuem, mais coesão está ocorrendo naquela circunstância. E aí ele vai dizer que tem duas coisas que geram forte coesão para uma sociedade. A primeira é um tipo de coesão que ele chama e ele nomeia de solidariedade mecânica. Para quem não se lembra, a solidariedade mecânica é aquela que ocorre quando dentro de uma sociedade, os membros dessa sociedade são membros semelhantes. São membros que se parecem. E quando eu falo se parece, não é se parecer esteticamente. Não é se parecer em relação à aparência física, a cor do cabelo, a estética do rosto. Não é isso. Não é essa semelhança. O Durkheim está dizendo que as sociedades que possuem solidariedade mecânica são aquelas que os indivíduos possuem comportamentos semelhantes. Deixa eu te dar um exemplo aqui, tá? Imagina uma sociedade como uma sociedade indígena, por exemplo. Imagine uma sociedade indígena que vive conjuntamente, coletivamente, dentro de alguma região da floresta amazônica. Tá? Imagina que esse agrupamento de indivíduos possuem dois jovens adolescentes. Esses dois jovens adolescentes nasceram na mesma época, eles conhecem as mesmas pessoas, esses indivíduos, evidentemente, eles tiveram os mesmos aprendizados, eles acreditam na mesma perspectiva religiosa, eles tiveram as mesmas influências ao longo da vida. Esses dois indivíduos, eles têm sonhos, desejos, vontades, anseios em comum. Esses dois indivíduos, naturalmente, são indivíduos que, por viverem naquele mesmo espaço, terem as mesmas influências, eles têm grandes chances de serem indivíduos próximos intelectualmente. Não de ser mais inteligente do que o outro, mas de indivíduos próximos em relação à forma de enxergar o mundo. As lentes que estão para o mundo em relação a eles são perspectivas muito próximas. Esses dois indivíduos, eles estão coesos? Claro que estão. Estão coesos porque eles se parecem, porque eles são semelhantes, porque eles enxergam o mundo de uma maneira muito próxima. Durkheim diria que isso é uma solidariedade mecânica. É quando ocorre um processo de coesão, mas essa coesão se dá por um processo de semelhança. Quando os indivíduos se assemelham, eles têm traços comportamentais muito próximos ou quase iguais, bem em comum. Agora, o Durkheim vai dizer que dentro do capitalismo, que é o sistema que a gente está vivendo, né, e ele já vivia isso lá naquela época, esse tipo de coesão por semelhança não funciona. Não funciona porque as pessoas dentro de um sistema capitalista, elas são muito diferentes. E aí ele vai dizer que na época dele, o que está rolando é um outro tipo de solidariedade, é um outro tipo de coesão, que ele vai chamar de solidariedade orgânica. O que é essa solidariedade orgânica? É uma solidariedade que não tem nenhuma relação com esse processo de semelhança dos indivíduos. Ela ocorre através do trabalho. Ué, Leandro, como assim do trabalho? O Durkheim vai escrever isso no seu livro. Por quê? Ele vai falar da divisão social do trabalho. Ué, Leandro, como assim divisão social do trabalho, ou divisão do trabalho social, né? Pra gente aqui, pensando em vestibular, não faz
diferença, né? A divisão social do trabalho, ela vai ter a seguinte perspectiva. Repara que eu aqui agora estou dando uma aula para vocês, né? Essa aula, para ocorrer aqui nesse momento, ela tem um monte de gente envolvida nela, né? Estamos aqui num prédio, tem alguém que construiu esse prédio. Eu estou aqui numa sala, eu estou usando um quadro, alguém construiu esse quadro. Eu estou aqui usando uma caneta que alguém fez, alguém concebeu, alguém pintou, alguém vendeu, alguém comprou para botar aqui no ProEnem para eu poder utilizar. Né? Repara que para essa aula acontecer tem que ter energia elétrica, tem algum engenheiro e alguns técnicos e alguns operários em algum lugar promovendo isso para mim. Tem internet, tem que ter vocês aí do outro lado, tem que ter os computadores, as câmeras, tem que ter o Renan aqui, por exemplo, promovendo, né, o processo de produção da aula. Tem todo mundo aqui do ProEnem, ou seja, repara que para um momento como esse acontecer, tem um monte de gente envolvida. A gente vai chamar isso de divisão do trabalho, ou seja, eu, Leandro, não conseguiria exercer minha função nesse momento, que é dar a aula, sem um monte de gente envolvida, algumas que eu conheço, outras que eu nem imagino. Então o Durkheim vai dizer o seguinte, olha, dentro do capitalismo e dentro do sistema que a gente vive, as pessoas elas vão estar coesas. A coesão delas não vai ser porque elas se parecem. Eu não vou parecer com um outro indivíduo. Eu e Renan, por exemplo, somos pessoas diferentes. Devemos ter sonhos, desejos, vontades distintas. Mas existe algo que nos aproxima, que é o trabalho, a divisão do trabalho. A minha função para esse exercício depende da dele e a dele para esse exercício tem que ter alguém aqui na frente falando. Ou seja, existe uma relação, né, em que existe uma dependência. E veja bem, estou colocando o exemplo da minha aula porque é o exemplo que eu tenho nesse momento, mas poderia ser qualquer outra funcionalidade, né? Todo exercimento de ofício que você tenha numa sociedade depende desse processo divisório. Então o Durkheim está vendo o trabalho, está enxergando o trabalho de forma muito positiva. Muito positiva. Guarda isso. Ele vê o trabalho de forma positiva. Positiva porque para ele o trabalho gera coesão, aproxima os indivíduos e gera solidariedade, gera união entre as pessoas e faz a sociedade funcionar melhor. Porque quanto mais coesa a sociedade é, melhor para o Durkheim. Tranquilo? Deixa eu ver se tem perguntas ali. Emanuel, o Durkheim viaja demais. Acho que ele que mudou o nome de trabalhador para colaborador. Não foi ele, Emanuel. Isso aí veio depois. Tem embaixo ali pergunta, diretor? Josi Ellen. Gente, boa tarde. Algum de vocês conseguiu fazer o simulado? Envie o link para fazer. O link está aqui. O link é simuladão.proenem.com.br, tá? simuladão.proenem.com.br. Tem mais pergunta aí, diretor? Tá atualizando. Vamos lá. Basta ali, diretor, rapidinho. Acho que tinha uma ali. Não, é só boa noite, chuva de boa noite. Valeu, galera, boa noite para todos. Olha só, então a gente entende Durkheim. Durkheim vê essa perspectiva de forma boa, de forma positiva, tá? O segundo autor que a gente falou aqui, a gente ficou aqui para falar sobre o trabalho, é um autor que é o oposto do Durkheim, que é o Karl Marx, tá? O Marx, ele nasce em 1818, ele morre em 1883, né? E ele é um autor que vai viver em épocas semelhantes. Não é exatamente a mesma época, porque o Marx nasce ali 40 anos antes, né? Mas eles acabam vendo o mesmo fenômeno, que é o fenômeno do capitalismo e é o fenômeno dessa segunda revolução industrial, que atropelou a Europa, né? Que atropelou o processo europeu e mudou a vida depois de todo o planeta de forma geral. E aí tem uma coisa importante que é, o Karl Marx vai enxergar essa mesma relação com o trabalho, essa mesma relação que o Durkheim via de forma positiva, o Durkheim não vai enxergar dessa maneira, né? Ele vai dizer que o trabalho, ou pelo menos, vou deixar claro isso, o trabalho dentro do capitalismo é algo negativo. Então o trabalho é negativo. Só que assim, quando ele fala que o trabalho é negativo, ele está falando dentro do capitalismo. Não é que todo trabalho ele é, né, algo ruim, todo trabalho é algo a ser evitado, não é isso. O que ele está dizendo é que, para ele, dentro do sistema capitalista, dentro desse sistema que anseia pelo lucro, pela riqueza, pela produção, que é uma produção individualizada, dentro desse sistema, o trabalho seria algo negativo. E você vai falar, Leandro, mas por quê
que ele enxerga o trabalho como algo negativo? Porque o Marx vai dizer que existe na sociedade, né, e isso para ele existe e sempre existiu, existe uma coisa que ele nomeia de luta de classes. E a luta de classes, segundo Karl Marx, é um processo em que a sociedade para ele é uma disputa de duas classes sociais. O que são classes sociais para o Karl Marx? Classes sociais são grupos de indivíduos que ocupam e realizam a mesma função no processo de produção. Então, um exemplo. Se eu sou um trabalhador, o outro trabalhador faz parte da mesma classe social que eu. Porque se eu sou um trabalhador e o outro trabalhador exerce a mesma função que eu dentro das relações de classe, ele está na mesma classe produtiva que eu estou. Então, o que ele quer dizer é: a luta de classes faz com que exista uma classe, que é a classe dos trabalhadores na época em que ele escreve, e uma outra classe que ele vai nomear e vai chamar de burguesia. O que é essa segunda classe, que é a burguesia? A burguesia é a classe dos donos do processo produtivo. Então, olha por que ele está chamando de luta de classes. Porque tem o dono da produção. E tem um grupo de indivíduos que, por não serem os donos da produção, são submetidos, segundo Karl Marx, a um processo de realização de um trabalho para aqueles que são os donos. E isso gera, segundo ele, uma relação conflituosa. Essa relação conflituosa, segundo Karl Marx, é uma relação constante. Então eles estão sempre em conflito, sempre em disputa. Então o trabalho que o trabalhador faz é um trabalho explorado, exploratório. É um trabalho que não visa o seu bem-estar. É um trabalho que não visa a boa vontade ou desenvolvimento desse trabalhador. Ele enxerga que esse trabalhador está permanentemente, de dia após dia, sendo explorado. Então, o Marx enxerga que essa luta de classes, ela gera um processo de exploração, beleza? E aí a gente teve uma aula lá atrás, recomendo a vocês que depois, quem não assistiu, assista, se eu não me engano foi eu não vou lembrar a semana exata, mas teve uma aula lá atrás que a gente falou de Karl Marx, né, lá no começo do ano. E aí essa aula sobre Karl Marx, né, é uma aula em que eu falei para vocês as formas que essa exploração acontecem. E aí nós falamos de alienação, mais-valia, falamos de um monte de coisa. Mas aqui para a aula de hoje eu quero falar somente do trabalho. O importante é você entender esse processo diferenciador. Enquanto Durkheim enxerga o trabalho como algo bom porque aproxima os indivíduos, enquanto Durkheim enxerga que o trabalho ajuda a coesão, o Marx fala que o trabalho ajuda na luta. Na luta porque tem uma classe explorando o trabalho da outra, né? Porque para o Marx existe uma relação em que o meu trabalho não gera frutos para mim. O meu trabalho gera fruto para outrem. Ué, Leandro, como assim? Eu ganho, sei lá, vou dar um exemplo assim. Vamos supor que eu, para ser professor de uma escola, eu ganho R$2.000. E aí, beleza, eu ganhei R$2.000 para ser professor daquela escola. Segundo a visão marxista, se eu estou ganhando R$2.000, o que eu gero de lucro para aquela escola é muito maior. É muito maior, mas eu só ganho 2.000. Então eu estou sendo explorado. O meu ofício, o meu trabalho está sendo apropriado ou expropriado, né, para outra pessoa, para outro indivíduo, né? Então, para ele, isso mostra o trabalho dentro do capitalismo como algo negativo. Então, repara, temos uma visão positiva do trabalho, que é do Durkheim, temos uma visão negativa do trabalho, que é do Karl Marx. Lembrando que estamos falando aqui do trabalho dentro do capitalismo, porque ambos os autores falam nesse contexto capitalista, tá bom? Deixa eu ver se tem perguntas ali. Josielen, professor, se puder, explica novamente solidariedade orgânica. A solidariedade orgânica, segundo Karl Marx, é quando os indivíduos têm coesão devido às funções de trabalho que eles possuem. Ou seja, cada indivíduo tem uma função no mercado de trabalho. A minha função para ser realizada depende de outros indivíduos. Então, vou te dar um exemplo, né? Se eu, por exemplo, sou um pedreiro, tá? Eu, para realizar o meu ofício, dependo da função de outras pessoas. Eu dependo de outros indivíduos para poder trabalhar, mas eu também dependo de outros indivíduos para poder ter coisas básicas da minha vida.
para poder ter uma comida, poder comprar uma comida no mercado. Ou seja, segundo a visão durkheimiana, existe uma coesão na sociedade e cada um faz uma coisa. Se cada um faz uma coisa, todo mundo depende de todo mundo. Logo, o trabalho gera coesão, tá? Vamos lá. Pergunta aqui. Maria Fernanda, a mecânica também é dentro do capitalismo? Não. A solidariedade mecânica para ele é em sociedades menos complexas. A sociedade capitalista para Durkheim, ela é orgânica. Orgânica. Tá? O capitalismo para Durkheim tem a solidariedade orgânica. A mecânica é em sociedades pré-industriais. Tá? E aí por isso que eu dei o exemplo da sociedade indígena, por exemplo, para vocês. Tá? Vamos lá. Tailane, boa noite. Professor, explica novamente a percepção de Durkheim em relação ao trabalho. Não entendi bem. Ele vê o trabalho de forma boa. O Durkheim vê o trabalho de forma positiva porque ele aproxima os indivíduos. Faz com que, por eu ter uma função, eu tenha um trabalho e esse trabalho faz que as pessoas convivam conjuntamente, cada uma dependendo do trabalho do outro. Quer ver um exemplo? Pare e olhe agora ao redor, ao seu redor. O seu celular, o seu tablet, o seu computador, a sua mesa, a sua caneta. Você não sabe fazer nada disso. Você não faz a menor ideia como se faz um celular. Não faz. Leandro, eu sei, legal, senta lá, você entendeu. A massa não sabe fazer. E mesmo assim a gente precisa de um para poder viver no nosso mundo hoje. Ou seja, eu dependo do trabalho dos outros. E se eu dependo do trabalho dos outros, eu dependo das funções que outras pessoas venham a exercer. Tá? Vamos lá. Maria Vitória, o proletariado é equivalente ao termo CLT que usamos hoje em dia? Maria Vitória, CLT vem de um processo de leis trabalhistas, tá? CLT é quem está dentro das leis de trabalho, né? CLT é quem tem um emprego de carteira assinada, beleza? Só que o Marx vai chamar de proletariado todo e qualquer trabalhador, mesmo que ele não seja um CLT, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Depois que você entendeu a noção de Durkheim e a noção de Marx, e assim, quem ficou com alguma dúvida sobre esses conceitos, eu hoje aqui estou focando na parte de trabalho. Ou seja, os demais conceitos desses autores foram dados nas aulas específicas desses autores. Teve uma aula só de Durkheim, uma aula só de Karl Marx, beleza? Quem for assinante aí, só olhar na plataforma lá que essas aulas estão lá, tá? E aí a gente vai falar agora de uma outra visão, tá? Que é a visão weberiana. E assim, a visão do Weber, ela é uma visão diferente. Por que a visão do Weber é uma visão diferente? O Weber é um autor que até nasceu na mesma época também, ó. Repara, ele é de 1864 e ele morre em 1920, né? O Weber não é um autor muito distante, por exemplo, da época dos demais. Mas o Weber não estava preocupado em analisar se o trabalho era bom ou se o trabalho era ruim. O Weber não estava preocupado em dizer se o trabalho é um instrumento ou um elemento positivo ou um elemento negativo. O Weber é neutro em relação a isso. Então, repara, a visão marxista é negativa em relação ao trabalho. A visão durkheimiana é positiva em relação ao trabalho. E aí, nesse contexto, surge o Weber. O Weber é um autor que vai escrever um livro, que é o seu grande livro, ou pelo menos aquele que é o mais famoso, que é um livro chamado Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Já falamos desse livro aqui em outras aulas, mas eu vou repetir para você. O Weber, quando escreve esse livro, o Weber está colocando para nós uma premissa, ou seja, ele está colocando para nós uma possibilidade que era uma possibilidade que parecia absurda. O Weber está escrevendo esse livro e dizendo assim, olha, só existe capitalismo, só existe o sistema capitalista que esses caras estão analisando aqui, porque antes disso tudo, existiu uma religião que é a religião protestante. Ou seja, ele está dizendo que o capitalismo existe porque a religião protestante existiu. E se você é uma pessoa que está caindo de paraquedas aqui, vai falar, Leandro, mas qual a relação? O que tem a ver protestantismo com o capitalismo? Como eu te disse, o Weber não está preocupado em entender se o capitalismo é bom ou ruim, se o trabalho é bom ou ruim. Ele quer entender de onde ele veio, ou como que ele se organizou. E aí o Weber vai dizer que a nossa visão de trabalho existente hoje em dia e a nossa visão do capitalismo existente hoje em dia é uma visão que surge devido à religião protestante.
E você fala, olha, Leandro, por quê? Por um motivo muito simples. Durante o período que a gente chama de Idade Média, ou também chamado de período medieval, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi uma instituição que em muitas circunstâncias gerava uma condenação da busca pelo lucro. Ué, Leandro, como assim uma condenação da busca pelo lucro? O catolicismo medieval, em muitos momentos, gerava um tipo de discurso que trabalhava com a seguinte ideia, que você deve permanecer na posição social que Deus te colocou. Ou seja, se você nasceu rico, meus parabéns, toma aqui a sua medalha, porque você tem que morrer rico. Porque Deus te quis rico, você nasceu rico, é vontade divina. Agora, também existia uma ideia de que se você nasceu pobre, olha, acontece, né? Tente outra vez, porque você nasceu pobre, porque é uma vontade divina que você ficasse pobre. Ou seja, existia uma ideia de que o pobre nasce pobre, vai permanecer assim, o rico nasce rico, vai permanecer assim. Só que isso ia contra uma classe social que estava ascendendo à época, que é uma classe social chamada burguesia. E o burguês é uma classe social que nasceu mais pobre e enriqueceu ao longo da vida. Esse indivíduo que era mais pobre e enriqueceu ao longo da vida é o chamado burguês. E o catolicismo da época condenava o burguês, chamava o burguês de pecador. Por que pecador? Ele é pecador porque ele vai contra a vontade de Deus. Ele nasceu pobre e está enriquecendo. Só que o burguês está comendo melhor, bebendo melhor, dormindo melhor, tendo mais luxos. Ele vai parar de lucrar? Não vai. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai mudar de religião. Ué, Leandro, como assim mudar de religião? Porque na época já existia uma religião ascendente, que era uma das matrizes da religião protestante, que é o chamado calvinismo. O que diz o calvinismo? O calvinismo fala que se você nasceu pobre e você enriqueceu, isso é bom. Você não é pecador. Se você nasceu pobre e você enriqueceu, você é um iluminado. Quer dizer que você foi predestinado a essa melhoria. Ou seja, existe um processo de iluminação do indivíduo. E vamos combinar, é muito mais legal ser iluminado do que ser pecador. E aí a burguesia, que antes era católica, ela começa a migrar para uma outra religião ascendente na época na Europa, que era a religião calvinista, também chamada em algumas regiões de puritanos. Os calvinistas ou os puritanos defendiam esse lucro, defendiam essa busca pela lucratividade, essa busca pelo ganho financeiro. E o Weber está analisando isso. E está falando assim, ó, essa ética protestante, ética, gente, significa comportamento. Esse comportamento burguês, esse comportamento que os burgueses têm de buscar o lucro, é o grande espírito do capitalismo. Então o capitalismo só foi possível, segundo Weber, porque existiu uma religião que colocou isso como algo bom, colocou isso como algo positivo, benéfico, algo a ser realmente incentivado, algo a ser realmente difundido como algo adequado, correto, o certo a ser feito e a ser estabelecido. Então vamos lá para organizar as ideias. Durkheim, trabalho como algo positivo. Por quê? Porque gera coesão, gera a solidariedade orgânica. Marx trabalha como algo negativo. Por que negativo? Porque gera exploração, porque uma classe sobre outra gera um processo exploratório. E o Weber? O Weber não enxerga nem como positivo nem como negativo. Ele só fala que houve uma mudança na visão acerca do trabalho. O trabalho que era algo mal visto, porque para que eu vou trabalhar se eu não posso lucrar? Ele passa a ser bem visto, porque o trabalho passa a ser uma ferramenta de lucratividade, logo de ser iluminado por Deus, como os calvinistas vão defender, tá? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Boa noite, Kathleen. Boa noite, professor, tudo bem? As teorias de Marx, Weber e Durkheim podem ser aplicadas para entender as dinâmicas de implicações do trabalho informal na sociedade contemporânea? Kathleen, o trabalho informal seria visto através da visão marxista. Marx vai falar que o trabalho informal, por exemplo, é um processo exploratório, né, de pessoas que não têm as condições de trabalho adequado devido a ser uma sociedade que explora os trabalhadores. Tá? Celina, professor, pode explicar novamente coesão social? Gente, coesão é só uma palavra, não é um conceito. Coesão é junção. Algo coeso é algo que funciona. Se a sociedade está coesa, ela está funcionando. Tá? E para o Durkheim tem que ter algo que gere essa coesão. Para ele, a coesão pelo trabalho é a chamada solidariedade orgânica. Tranquilidade, belezinha. Meus queridos, excelente retorno para todos vocês desse período de recesso. A gente encerra essa aula por aqui. Daqui a pouquinho eu volto, porque hoje tem filosofia ainda. Daqui a pouquinho, tá bom? Abração, até mais, valeu!
Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.